Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 5, fazendo a correção do dever de casa, que no caso é a questão 21, da página 37, e em seguida nós vamos estudar o conteúdo de produção textual da nossa apostila, tá? Bem, a questão 21 da página... Ai, minha memória tá fraca hoje, 37... pede para vocês indicarem qual é a classificação do trecho destacado, que no caso é mais desconfiam. Então vamos lá. Que saibam, não creio, mas desconfiam. O que a gente tem aqui? Uma oração coordenada sindética adversativa, não é isso? Por quê? Porque traz essa ideia de oposição, de contraste. Saber eles não sabem. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, desconfiam. Beleza? Bem, dito isso, a gente pode pular aqui para a página 38 para finalizar o nosso capítulo com o estudo do gênero entrevista. Quem é que nunca assistiu a uma entrevista, né, num programa de bate-papo, tipo o Encontro com Fátima, né, que a gente tem de manhã, né, programa do Bial, né, que eu acho que é bate-papo com Bial, conversa com Bial, acho que é conversa com Bial, o Altas Horas, que é o programa do Serginho Groisman, né, então só na Rede Globo, por exemplo, de televisão, a gente tem aí vários exemplos, né, de programas que trabalham nesse modelo, né, de entrevista. É claro que todas as outras emissoras, né, também têm esse tipo de programa, e as entrevistas são muito comuns também no jornal impresso, né? Muitas vezes, por exemplo, uma autoridade, né, feita uma reportagem, né, sobre algum tema da nossa sociedade, e aí uma autoridade no assunto, né, um especialista, é entrevistado. Né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, nós pudemos acompanhar, né, a entrevista aí, não só do Ministério da Saúde, né, que no início, né, da pandemia fez entrevistas coletivas, informou a população acerca dos cuidados necessários, como também, né, é comum nós assistirmos, às vezes até no YouTube mesmo, a entrevistas de especialistas, de biólogos, né, de infectologistas, né, de virologistas e por aí vai, ok? Bem, então, esse gênero entrevista, né, tem como principal característica, eu peço que vocês marquem aí na página 38, o fato de serem textos informativos e opinativos, né? Então, se a gente vai assistir, por exemplo, a entrevista de um virologista que vai falar sobre a transmissão da Covid-19, da necessidade do uso da máscara, né? Em primeiro lugar, essa entrevista vai ser o quê? Informativa, né? Eles vão nos dar informações preciosas para que nós possamos nos cuidar em relação à contaminação, né? E além de ser um texto informativo, a entrevista também é um texto opinativo, né? Ou também pode ser um texto opinativo. Porque muitas vezes numa entrevista, dependendo das perguntas, né, o entrevistado ele dá a sua opinião, né? Então vamos supor, por exemplo, que numa entrevista... dentro ali das perguntas, né, que podem ser feitas a um virologista sobre a transmissão do vírus, sobre as formas de prevenção da doença, né, sobre a previsão, por exemplo, para 2022, vamos supor que nesse cenário o entrevistador faça uma pergunta opinativa mesmo, né, no sentido de, na sua opinião, quem é o responsável pela pandemia? Na sua opinião, as pessoas estão realmente se cuidando como deveriam, né? Os governadores, os prefeitos, o presidente estão tomando as medidas cabíveis? Qual a sua opinião sobre isso? Então, vamos supor que surge essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que exige o quê? Uma resposta pessoal, uma opinião, né? Então, por isso que a entrevista, ela tem essas duas faces, né? A informativa e a opinativa. Bem, em toda entrevista tem sempre o entrevistado, né? E o entrevistador, que é aquele que faz as perguntas, que elabora as perguntas. E essas perguntas, inclusive, são elaboradas, né, com base
num estudo mesmo, né? O entrevistador ele tem que estudar um pouco a vida da pessoa, né? A sua linha de trabalho, né? E para que então as perguntas estejam, para que as perguntas rendam, né? Estejam realmente dentro do universo ali do entrevistado, tá? E assim a entrevista rende, né? E inclusive é preciso fazer um recorte, né? Dos principais pontos, né? Do que é mais relevante para perguntar ao entrevistado, porque geralmente essas entrevistas têm um tempo limitado, né? Se forem orais, se forem programas de TV, ou se for, né? Uma entrevista escrita, publicada numa revista, num jornal, tem uma limitação de espaço também. Bem, linguagem dialógica e oral, né? Toda entrevista é sempre um diálogo, né? Duas pessoas falam, o entrevistado e o entrevistador, né? A entrevista, ela é essencialmente oral, né? Mas ela pode ser transcrita, ela pode ser publicada, né? De maneira escrita, tá? E aí o texto é adaptado, vão sendo tiradas as marcas de oralidade, né? Para que ele seja adaptado a um texto escrito, tá? Mas é essencialmente oral, né? Marca do discurso direto da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Né? Discurso direto, porque as falas dos personagens, né? No caso do entrevistado, né? São colocadas de maneira direta, transcrita realmente a forma como o entrevistado se colocou, falou. Isso a gente está pensando já no texto, na entrevista escrita, né? Porque num programa televisivo, né? Você entrevista e o entrevistador responde ali no momento que você faz a sua pergunta. Quando a gente passa isso para um texto escrito, quando isso vai ser publicado numa revista, num jornal, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? De transcrever fielmente aquilo que o entrevistado respondeu. E é por isso que entra aí o discurso direto, é colocado exatamente o que foi dito, né? E a subjetividade, porque as perguntas e as respostas são subjetivas, né? Levam em conta a opinião do entrevistado, do entrevistador. E essa mescla de linguagem formal e informal, né, porque por ser um texto essencialmente oral, ele acaba carregando algumas marcas realmente de informalidade, tá? No entanto, a entrevista normalmente é feita com celebridades, com autoridades, especialistas, né? E aí você tem realmente ali um texto mais formal, né? Não convém, por exemplo, numa entrevista, excesso de gírias, palavras de baixo calão, por exemplo. Bem, a estrutura, então, da entrevista é manchete ou título, né? Essa manchete ou título, né? Geralmente título, porque manchete a gente usa mais para notícia, né? O título da entrevista tem por objetivo o quê? Sintetizar, né, o assunto a ser tratado naquela entrevista e chamar a atenção do leitor para que ele se interesse por essa entrevista, né? A apresentação, então nesse momento, marquem aí, faz-se referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto. Então, se você vai entrevistar, por exemplo, um virologista, você precisa dizer que ele é um virologista, médico, formado pela universidade tal, que trabalha no instituto tal. Por quê? Porque você precisa conferir o quê? Credibilidade àquela pessoa. Quem é essa pessoa? Qual a importância dela? Por que ela está sendo entrevistada? Né? O leitor precisa sentir vontade de ler essa entrevista, né? Por saber que aquela pessoa tem algo importante a dizer. As perguntas e respostas, né? Depois da apresentação, você tem ali perguntas e respostas. E por fim, antes de ser publicada uma notícia, né? Assim como todo texto, ele deve ser sempre revisado. Ok? Dito isso, a gente pode encerrar nossa videoaula por aqui. Vou deixar a descrição da atividade devolutiva, que vai ser a última atividade devolutiva do capítulo 5 ao final desse texto. Gente, eu tô muito doida hoje, né? Dessa aula. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!